Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre uma aula que a gente teve muito interessante. Muito legal. Nós estamos aprendendo sobre a nossa infância. E nessa aula, a professora nos fez uma pergunta que levou a gente a pensar. O que você teve vontade de comer quando você era criança e você não pôde? Não pôde porque não tinha condições, não pôde porque era uma coisa muito distante, ou de repente não pôde porque os seus pais não permitiam de alguma forma. Por que eu estou falando não permitia? Porque surgiu, né, uma colega nossa compartilhou com a gente que ela tinha muita vontade de comer sucrilhos. Veja só, sucrilhos. E ela não podia comer os sucrilhos simplesmente porque na casa dela não entrava açúcar. A mãe dela não permitia nada de açúcar dentro de casa. Então, ela via o comercial, né, na televisão e certamente via algumas outras pessoas falando ou comendo, sei lá, ou comprando, mas ela não podia comer. Na casa dela não era permitido o açúcar. E ela tinha vontade de comer o tal sucrilhos. A mãe dela já é falecida, mas ela relatou pra gente, é como se ela passasse no mercado e hoje ela já come açúcar naturalmente e tal, mas aí a gente fez essa pergunta para ela, por que que ela não comeu o sucrilhos? Por que que ela não comprou e comeu? Aí ela falou que ela passava no mercado e E era como se ela não tivesse permissão. Olha para você ver que profundidade. Mesmo a mãe dela, falecida, não estivesse mais ali, mas era como se ela ferisse a memória da mãe dela, entendeu? É uma coisa assim, como se a mãe dela, se ela comesse aquilo ali, é como se ela estivesse fazendo algo de errado. E isso ela recalcou, ficou para dentro dela. E também tem as pessoas que comeram outras coisas, que tiveram vontade de comer, tal, quando era criança, mas não comeram com esse intuito de tipo assim, não, deixa eu pegar isso aqui e comer, porque quando eu era criança, eu tinha vontade e não podia, ou não tinha, ou então eu não tinha permissão para isso. Aí às vezes você acaba fazendo as coisas pelo automático. Não volta lá atrás, entendeu? Não é a mesma coisa de você pegar algum alimento e falar bem assim, não, eu vou comer isso aqui porque quando eu era criança eu tinha vontade de comer e você vai até lá atrás e lembra dessa vontade que você tinha e você vai lá e come. É como se realmente você estivesse lá, naquele passado, junto com aquela criança, entende? Eu tinha vontade de comer aquelas tartarugas, sabe aquelas tartaruguinhas? É tortuguitas. E ela tinha de vários sabores. E eu tinha vontade de comer a abençoada da tartaruga. E eu queria, lógico, né, comer cada um de cada sabor, né? Criança. Outra coisa também que eu via na televisão, que eu achava aquilo lindo, maravilhoso, eu achava aquilo devia ser uma delícia. Era o comercial que a gente via pipoca e guaraná. Quem for aí da minha época vai lembrar da famosa propaganda que tinha da pipoca com guaraná. Eu achava aquilo devia ser maravilhoso. Mas aí a gente cresce e come, mas não come com esse propósito, entendeu? De lembrar quando você teve vontade de comer isso. Quando você teve vontade, você não podia. Quantas crianças tinham vontade, né, de comer uma coxa de frango ou um pedaço bonito do peito do frango,
Porque esses pedaços era para os mais velhos, ou era para o pai, ou então você não tinha acesso a isso. Então, eu quero que você faça esse exercício com esse propósito, entendeu? Lembre do que você tinha vontade de comer, ou que você já comeu e não lembrou, que quando você era criança você tinha essa vontade de comer, ou que você não comeu até hoje, porque você não teve permissão, ou que você achou, você esqueceu, enfim. Lembre, eu quero que você lembre, eu quero que você faça esse exercício de lembrar do que você teve vontade de comer e não comeu. Quando você lembrar, coma. Compre e coma com prazer. Volte lá, naquele momento, só seu, e coma. Porque eu já fiz isso. Comprei 2 tartarugas e comi. Voltando lá atrás. Falando, aqui é pelas vontadinhas que eu tive que eu não consegui comer. Tá bom? Vamos agradar a nossa criança, que ela tá sempre aqui. A nossa criança não nos deixa nunca. Um abraço para você.